Olá, amigo, como é que está você? Como é que está a sua família? Estamos orando para que Deus abençoe você, seus familiares, seus amigos. E nesse momento nós vamos dar sequência ao estudo da Palavra de Deus. Eu convido vocês para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nesse livro de Mateus 5, nesse capítulo, encontramos a verdadeira receita da felicidade. Quando falamos de felicidade, não estamos falando aqui de ter dinheiro, ter casa, ter carro, não é nada disso. Nada disso dá felicidade, não. Embora seja necessário. Mas estamos falando da verdadeira felicidade, que é conhecer a Jesus e andar com Ele durante toda a sua vida. Aqui no capítulo 5 de Mateus, encontramos assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. E agora Jesus começou a ensinar aos discípulos e ao povo. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito. Irmãos, essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Pobre de espírito, o mundo entende diferente, né? Quando falamos daquela pessoa ali, é um pobre de espírito, quer dizer uma pessoa muito limitada, com a mente curta. Mas aqui não quer dizer isso. Aqui, esse pobre de espírito de Mateus 5, verso 3, é a pessoa que reconhece o seu estado pecaminoso, é a pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual e sente necessidade de salvação, sente necessidade de Cristo. Então, quando Jesus falou, bem-aventurados pobres em espírito, ele está se referindo àquelas pessoas que estão, às vezes, no pecado, uma vida irregular, mas sente necessidade de uma transformação, sente necessidade de Cristo. Aquela pessoa que se sente vazia, com aquele vazio que só Deus pode preencher. Então Jesus diz, essas pessoas são bem-aventuradas. No versículo 4, Jesus falou assim: bem-aventurados que choram, e serão consolados. É verdade que a palavra choro se aplica a muitas situações, mas aqui também Jesus se refere àquelas pessoas que choram, que lamentam a sua própria condição espiritual. Ela sente necessidade de um conforto que só Cristo pode oferecer. Aqui diz que o primeiro verso, o verso 3, diz que os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Eles são alcançados pelo reino da graça e se preparam para o reino da glória. O versículo 4 fala dos que choram. Choram por causa dos seus próprios pecados, da sua própria condição espiritual, que é negativa. E aqui diz que eles serão consolados. O verso 5 diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Interessante que Jesus, no seu convite de Mateus 11, 28 a 30, diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus apresenta aqui duas matérias para nos aprendermos dele, né? Mansidão e humildade. E aqui diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a inspiração diz que toda a obra do Evangelho se resume em aprender de Cristo sua mansidão e sua humildade. Eu pergunto a você: você é manso? Você é humilde? Ou você é orgulhoso? Você é agressivo? Você perde o controle facilmente? Eu não quero condená-lo por isso de maneira nenhuma, que todos nós estamos sujeitos às fraquezas, mas quero apontar que você aceite o convite de Cristo. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O versículo 6, Jesus falou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O profeta Isaías diz que a nossa própria justiça é trapo de imundícia. Mas aqui fala das pessoas que reconhecem a sua condição
e tem desejo de uma justiça superior, mencionada por Jesus em Mateus 5, verso 20, observem aqui. No verso 20, Jesus diz assim: eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então aqui no versículo 6, Jesus se refere aos que têm fome e sede de justiça. Aqueles que reconhecem que a sua justiça é trapo de imundícia, que essa justiça não vai levar a nada, e sente necessidade de Cristo, não? E diz a inspiração que aqueles que sentem essa necessidade serão fartos. O Espírito Santo vai suprir aquilo que nós necessitamos quando olhamos para Jesus. Aqui diz assim: os que têm fome e sede de justiça serão saciados, serão alimentados. Verso 7, Jesus falou: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu pergunto, você é misericordioso? Vocês observam que aqui há uma sequência. A primeira bem-aventurança recebe aos pobres de espírito, que sentem necessidade de Cristo. A segunda, os que choram, que estão tristes com a sua própria condição espiritual. O terceiro fala dos mansos, que herdarão a terra. O quarto, bem-aventurados que têm fome de justiça, que serão saciados. E agora Jesus fala dos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o verso 8, Jesus fala dos limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, limpo de coração é a pessoa que tem a mente ligada a Jesus. Um mau pensamento acariciado, uma má palavra, uma má ação repetida, se nós alimentamos o mau pensamento, alimentamos palavras equivocadas, nós ofendemos o Espírito de Deus. E à medida que nós resistimos ao Espírito Santo, a nossa mente vai ficando endurecida e contaminada. Então aqui Jesus se refere aos limpos de coração. Aqui não se refere simplesmente à pessoa que está livre de assuntos sensuais, não. Mas diz a inspiração que nós precisamos estar livre de egoísmo, cobiça e orgulho. Esses verão a Deus. Verso 9, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Irmãos, pacificador tem uma aplicação muito grande. Às vezes uma pessoa está discutindo, está brigando, chega alguém que procura reconciliar as pessoas. Em vez de colocar mais fogo na fogueira, mais a gasolina na fogueira, ele procura acalmar as pessoas. Mas esse pacificador aqui tem um alcance muito mais elevado. O verdadeiro pacificador é aquela pessoa que leva o pecador a Jesus. Porque Jesus é chamado em Isaías 9:6 de príncipe da paz. Então o verdadeiro pacificador é aquela pessoa que ela revela o caráter de Cristo, revela as palavras de Cristo e procura levar os pecadores aos pés de Jesus. Esse é o verdadeiro pacificador. Agora acontece um tipo de ironia. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais somos perseguidos. Parece uma incoerência, não é? Quer dizer, quando a pessoa está em paz, ela anda com Jesus, devia ser deixada tranquila, mas não. Quanto mais perto de Jesus, mais o nosso inimigo fica irado e promove uma perseguição contra aquela pessoa. O próprio Jesus, ele sofreu na pele esse problema. Como ele era puro de coração, como ele mantinha um relacionamento perfeito com o Pai, como ele veio aqui para salvar os pecadores, Satanás acendeu a fogueira da ira contra ele. Jesus, desde que nasceu até a sua morte no Calvário, a sua vida foi uma vida difícil, uma vida de perseguido por amor da justiça. E diz a inspiração que 3 anos e meio foi o máximo de tempo que o mundo pôde suportar a presença de Jesus. E também, irmãos, quando a igreja de Deus estiver purificada e revelar o caráter de Cristo na sua plenitude, ela sofrerá perseguição. Aliás, isso já acontece em vários lugares, né?
nossos irmãos são perseguidos em vários lugares, especialmente países comunistas, países muçulmanos, mas quando a igreja como um todo estiver preparada para a volta de Jesus, os fogos da perseguição se acenderão contra ela e os poderes da terra, poderes políticos e religiosos, vão mover uma perseguição para destruir o povo de Deus. Mas aqui diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Aqui é um detalhe importante. Às vezes você pode ser perseguido ou ser preso por um motivo errado, algum erro que você cometeu. Mas aqui a perseguição não é por causa dos nossos erros, é por causa de revelar a justiça de Cristo. Aqui diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o verso 11 diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrem-se e se exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, quando nós estudamos a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos de Cristo, os milhões de mártires que morreram por causa da verdade, nós entendemos que quanto mais perto de Jesus vivermos, mais Satanás ficará irado para perseguir o povo de Deus. Então, quando nós estivermos passando por prova, dificuldade, vamos voltar a nossa mente para o que Jesus passou por nós. Como que os apóstolos sofreram, açoitados, perseguidos. E se você estudar a vida dos apóstolos, dos 12 apóstolos, 11 morreram como mártires. Apenas o profeta João, o apóstolo João, teve uma morte natural, mas também depois de ter passado por perseguição. E certa vez o imperador tentou matá-lo, lançando-o numa grande panela de azeite fervente, mas Deus o salvou dali milagrosamente. Mas o ponto importante aqui é esse: bem-aventurados, quer dizer, felizes são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Logo no começo do cristianismo, os apóstolos foram perseguidos, Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, Pedro e João foram levados à prisão, foram repreendidos, foram advertidos, e nós sabemos a história, queridos. A Igreja de Deus também já está sendo e será perseguida. Mas não devemos temer nada disso, porque junto conosco estará sempre aquele que é muito mais forte que o nosso inimigo. Embora passemos por provações, dificuldades, mas vamos cuidar para que não passemos perseguição por causa de erros que cometemos, mas por causa do amor de Cristo que revelamos. Mas Jesus diz assim: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Mas ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou: se aceitaram a minha palavra, também aceitarão a vossa. Se rejeitaram a minha palavra, também rejeitarão a vossa. Então, o que acontecer conosco vai ser simplesmente uma repetição do que aconteceu com Jesus e com os fiéis de todos os tempos. Quando nós pensamos na vida dos profetas, como era uma vida difícil, a vida de Jeremias, a vida de Isaías, que foi cerrado, Jeremias foi lançado num poço asqueroso. Então a vida dos profetas não foi fácil. Mas, queridos, o mais importante é termos a consciência tranquila que estamos com Jesus, vivendo para a sua honra e para a sua glória. Então, queridos, aqui no capítulo 5 de Mateus, essas bem-aventuranças nós chamamos de a receita da verdadeira felicidade. É conhecer a Jesus. Aquele grande líder da Índia, chamado Mahatma Gandhi,
Ele falou que se todo mundo perdesse todos os livros e ficasse apenas o Sermão da Montanha, o mundo teria um tesouro de valor inestimável. Eu sugiro que você depois medite com calma neste Sermão do Monte, do capítulo 5, e também recomendo a leitura do livro O Maior Discurso de Cristo ou Reflexões sobre o Sermão da Montanha. É uma fonte de instruções inspiradas que nos fortalecem para cumprirmos a nossa missão. Deus nos abençoe para que possamos cumprir essas condições que estão aqui em Mateus capítulo 5. É claro que só pela graça de Deus que conseguimos cumprir essa missão. Deus nos abençoe para isto. Amém. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões desse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa áurea cidade festal. Com os salvos enfim vou louvar nessa terra celeste por vir. Vou louvar nessa terra celeste por vir.